Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, glória a Deus, bom dia, povo de Deus, bora acordar que o dia já começou. Aliás, para alguns aí já começou faz tempo, né? Para mim começou agora há pouco, né? Mas para alguns aí já começou faz tempo. Glória a Deus, povo de Deus. Deixa eu compartilhar aqui, aliás, vamos entrando aí, já vamos compartilhando, vamos dando like, vamos fazendo tudo aí que o Facebook nos dá oportunidade. A maior oportunidade que nós temos de ser como servos de Deus é a gente compartilhar, né? Isso nós estamos evangelizando, sabia? Quando a gente compartilha a live, nós estamos evangelizando, pessoal. Então, em nome de Jesus, deixa eu compartilhar aqui. Glória a Deus. Pronto, compartilhado. Bom, ontem, né? Falar de ontem, que dia que foi ontem, né? É uma pena só ontem nós não tivemos a luz da palavra. Infelizmente, nós tivemos um problema de energia aqui na rua, né? Na verdade, começou na parte da tarde aí. E aí os camaradas só vieram arrumar justamente, né? Por volta das 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas que eles vieram arrumar. Bem na hora do louvor, né? Do meio-dia. Foi na hora do louvorzão, né? Deu um problema aí na eletricidade da rua. Mas o que acontece? Vieram arrumar só próximo do horário da luz da palavra. Então, uma pena, né? Começou, era por volta próximo das 5 horas da tarde, desligaram a energia e só foi voltar, já era 7h30. Então, infelizmente, ontem nós não tivemos a luz da palavra. Mas tem um detalhe, né? Nós temos muito material aí da luz da palavra que dá para você estudar, dá para você pegar aquele conteúdo que você perdeu ou pegar alguns livros específicos. Eu tenho falado muito. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar o recado da luz da palavra, tá? Eu tenho falado muito para o pessoal pegar ali livro de 1 Reis, capítulo 12, que fala da divisão das tribos, é muito importante. Os presbíteros aí que estão fazendo curso pastoral é importante, é um material importante para vocês. Vocês vão ser ungidos pastores o ano que vem. Precisa ter alguns conhecimentos importantes, porque a gente tem que entender o seguinte: lógico que o Senhor não vai deixar a gente na mão, em apuro, mas você como pastor, você vai ser indagado em alguns momentos aí, né? Eu, pelo menos, eu vou falar uma coisa para vocês de experiência. Eu tinha muita preocupação com isso. Acho que um dos maiores medos que eu tinha, quando eu fui ungido pastor, era alguém me perguntar alguma coisa que eu não sabia. E olha aqui, nós tínhamos um detalhe, hein? Nós tínhamos a clínica de dependente químico, os camaradas lá conheciam a palavra muito bem. Os caras eram afiados, porque a maioria passou às vezes pelo cárcere, por outras clínicas, e ouviram muita palavra. Então lá você falava uma passagem pro cara, o cara te questionava, né? E quem fez aí expresso, como a gente fez expresso na Praça da Sé também, lá também era a mesma coisa. O camarada começava a te perguntar, e eu lembro até que teve um camarada que ele falava: não, você sabe onde que tá? Tá lá em tal. O cara passava todas as passagens bíblicas. Olha para você ver, dependente químico, mas quando tava sóbrio, né, sem a dependência, quando estava limpo, o camarada falava todas as passagens bíblicas que você possa imaginar. Então, o que acontece? A gente precisa adquirir conhecimento, nós precisamos avançar, né? Então, vocês aí, não só presbítero, estou dando exemplo do presbítero, porque eu estou fazendo, né, o curso pastoral aí, mas na realidade todo mundo, né, a gente precisa avançar, né? No profeta Oséias não fala que a gente peca por falta de conhecimento? Então, precisamos usar conhecimento, meu. Se tem uma coisa que ninguém pode te tirar, te roubar, é conhecimento, né? Então, vamos avançar, vamos conhecer a palavra. E a gente para de sofrer por falta de conhecimento. Hoje, por exemplo, vou ministrar uma passagem para vocês que muita gente conhece, né? Eu diria que quase todo mundo conhece, mas nós esquecemos dela. E quando nós esquecemos, o que acontece? A gente começa a apanhar, para no meio do caminho. Aí nós estamos vivendo uma semana onde nós estamos falando de milagre, onde o milagre está à nossa espera, quer dizer, está tudo aí prontinho. Mas depende muitas vezes do posicionamento nosso. O que é? A gente para pelo meio do caminho. Aliás, eu acho que a pior coisa que tem é você começa um projeto e para pelo meio do caminho. Eu sempre fui muito preocupado, era uma coisa que me frustrava muito, era começar um projeto e parar no meio do caminho, né? Como podemos parar no meio do caminho? Não dá para parar no meio do caminho. Então você começa, por exemplo, um relacionamento com o Senhor e quer parar no meio do caminho, porque às vezes as coisas não vão de acordo com o que você quer. Ontem nós estamos sobre José. Se quer uma coisa que não foi com certeza do jeito que ele queria, foi a história e a vida de José. Convenhamos, o camarada tem um sonho, mas nada foi de acordo com aquilo que ele tinha sonhado. Ele, no entendimento dele, ele estava sendo lapidado e preparado para uma situação, para ser colocado no lugar onde o Senhor tinha para ele. Mas no entendimento dele carnal, desculpa, passar aqui jogado no buraco, o que tem a ver com o meu sonho? Parar na casa de Potifar, o que tem a ver com o meu sonho? O Senhor falou que meus irmãos iam estar diante de mim, que todo mundo ia estar diante de mim. Aqui na casa de Potifar, quem está diante de mim? Potifar só me deu o comando da casa, mas ele não se ajoelha diante de mim, não tem nada, né, nada disso.
Então, muitas vezes se questiona. Só que acontece, diferentemente de José, nós pegamos o caminho e voltamos, né? Pegamos o retorno e falamos uma coisa. Só que não é o retorno aquele que a bispa fala, pega o retorno, se limpa, né? Volta para o Senhor, né? Não é nada disso. O retorno que eu estou falando é o contrário, volta lá para o velho lugar, para o começo da fila, para o final da fila, lá onde você começou a sua caminhada. Então, não podemos fazer isso. Nós temos que avançar. Então, nós estamos aí no mês de setembro, finalzinho, os últimos dias, amanhã já é o último dia de setembro. E tem gente parado ainda lá em fevereiro, lá em março. Tá? Se a palavra que a bispa ministrou, e nós estamos falando de viver 4 meses extraordinários, se você continuar parado lá em fevereiro, você vai viver o quê? Pega a bênção de fevereiro, começa a pegar as outras bênçãos aí, vamos avançando. Cada mês é para a gente tomar posse e avançar. Não é para a gente desprezar aquilo que já recebemos, pelo contrário. É como se a gente fosse colocando tudo na mochila e vamos caminhando. Né? Abraão, quando saiu para peregrinar, imagina a caminhada desse homem. Nós vamos ver hoje também. Então, em nome de Jesus, ontem nós vimos um exemplo claro de que as coisas não caminharam segundo a vontade de José. Porque ninguém teria vontade de ser jogado no buraco, ser vendido pelos irmãos, ignorado pelos irmãos. Vamos lá. Traído pelos irmãos, esquecido pelo pai. Alguém tem esse desejo? Eu não tenho esse desejo. Não é possível que alguém tenha, né? Então, em nome de Jesus. Então, vamos nos posicionar de uma forma diferente, entender os propósitos e os planos de Deus, porque quando nós estamos, né, em direção à nossa promessa, não tem como errar. É só obediência. Vamos lá, Josué, medita na lei dia e de noite e deixa Deus fazer na tua vida. Uma das coisas que a gente tem falado muito, deixa Deus se justificar. Às vezes, sabe o que a gente se perde no meio do caminho? A gente quer nos justificar, quer fazer. Eu sei que na hora que acontece algumas situações na vida da gente, a primeira vontade que a gente tem realmente é essa, esbravejar. Por quê? Quando a gente era do mundo, era assim que a gente resolvia. Espera um pouquinho, não vai falar mal de fulano na minha frente e começa aquela, sabe aquelas coisas? Eu não vou aceitar isso, eu vou ligar para fulano, eu vou fazer, não era assim que a gente resolvia? Eu, pelo menos, resolvia assim. Nunca gostei de coisa mal entendida, já ligava, já ia tirar satisfação, isso que não era muito de confusão, mas dependendo da situação, eu já ia tirar satisfação. E eu teve uma época da minha vida que eu estava virado nos 70, né? Então eu queria, então eu já queria ir para arrebentar, querendo uma confusão mesmo. Então nós temos que largar a mão de tudo isso. Quando a gente anda, primeiro, na verdade, aliança com Deus, fidelidade, né? Vamos lá, fidelidade, integridade, lealdade, tudo aquilo que servo de Deus tem que ter. Aliança, né? Compromisso com a aliança. Precisa se justificar? Não, deixa que Deus se justifica. Várias vezes, quem já teve essa experiência com o Senhor, o Senhor fala assim, para tudo, tira a mão e deixa que eu vou fazer. Porque se você colocar a mão, eu vou tirar a minha. Ô, bonitão, prefiro tirar minha mão, deixa Deus fazer. Você tem certeza que você vai fazer do jeito certo? Olha, se você tivesse certeza e Deus soubesse que você ia fazer, você acha que Deus ia mandar você tirar a mão? E por quê? Porque a gente, inevitavelmente, a gente ia se precipitar. E nessa precipitação, às vezes a gente coloca tudo a perder. Então, em nome de Jesus, vamos parar, vamos entender que momento que nós estamos com o Senhor, aonde o Senhor quer nos colocar e quais são o projeto, qual é o caminho. Tem uma direção, tem um norte. Todo dia o Senhor nos dá um norte, nos dá uma direção, fala o que a gente tem que fazer, respira. Então hoje eu quero convidar você parar, respirar, meditar na palavra que vai ser ministrada. Tem vários exemplos aqui, não é possível que nenhum deles encaixe com você. Tudo que está na Bíblia, vários deles se encaixam em alguns momentos da nossa vida. Eu diria que tudo que eu ouvi de ministração até hoje, todas elas se encaixam na minha vida, só que cada uma num determinado momento da minha vida. Talvez lá atrás se encaixou a história de Abraão, em outro momento a de Davi, em outra de José e por aí vai. De Jó, não é fácil. Então várias delas. Então nós temos que entender que momento que nós estamos, e nós vamos saber para onde a gente está indo. Quando você caminha com o Senhor, você sabe para onde você está indo. Em prol, em rumo da tua promessa. Se nós temos uma palavra de promessa e que não há impossíveis para Deus em todas as promessas, então eu sei para onde eu estou indo. Ah, mas é impossível. Não quero saber se é impossível. Quem vai fazer um milagre não sou eu. Deixa Deus fazer, não é Ele que faz o milagre. Então vai, continua caminhando para a tua promessa, deixa Deus fazer. Mas é impossível. E daí que é impossível? Impossível para você. Às vezes você está questionando uma coisa, você está falando de além, porque é impossível para você. Você tem poder de fazer? Não, então fica quieto. Obedece que é muito melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aí, eu já estou afiado, né? Bora lá. Vamos lá. Pastor Edu, aliás, antes de mais nada, Bispo Fabão, bom dia com muita alegria.
Bom dia com muita mais alegria. Eu tenho um intercessor particular aqui. Além de intercessor particular, favor que me ajuda em toda a programação, todas as programações, da mesma forma que eu fazia com a bispa quando era só eu e a bispa, o bispo Fabão também, viu? Mesma fidelidade, assim espero, né? Imagino que seja que eu tinha com a bispa, né? E eu sei da dele para comigo, mas não posso falar a minha para com a bispa, é ela que tem que falar, né? Mas eu acredito que seja a mesma fidelidade que eu tinha de compromisso de estar na casa do Senhor. Eu não me lembro de nenhuma falta, né? Faltei alguma vez? Não, né? Glória a Deus. Então, estive sempre ao lado da bispa aí, o bispo Fabão, a mesma coisa aí. Glória a Deus pela vida dele. Me ajuda na luz da palavra. No programa, quando a bispa não está, ele que me auxilia também. Então, está sempre aí. Glória a Deus pela vida dele. Vamos lá. Presbítera Rô, hoje está aqui no altar comigo. Glória a Deus, intercedendo também. Intercessora aí na casa do Senhor. Aliás, os intercessores. Com muita alegria. Bom dia, com muita alegria. Os intercessores. A gente tem ministrado bastante com os intercessores no grupo, né? E eu tenho chamado muita atenção. O bispo Fabão tem feito aí, né? Eu acho que não tinha melhor líder para intercessão do que ele. A forma como o grupo de intercessor vem crescendo, você vai vendo pelos áudios, né? A evolução de tudo, e as pessoas, a gente só não cresce se a gente não quiser, né? Com o Senhor é exatamente assim. O Senhor vai nos amadurecendo, né? Vai nos lapidando. Isso é uma experiência não só para o bispo Fábio, porque ele está tendo uma experiência extraordinária, logicamente. Porque a partir da hora que ele assumiu a liderança do intercessor, o Senhor está lapidando ele cada vez mais, colocando ele em patamares mais altos, espiritualmente. E aquele que está recebendo o maná também está tendo a mesma oportunidade. Então nós precisamos aproveitar, e eu até chamei a atenção em alguns momentos aí de algumas pessoas. Não citei nome, evidentemente, mas o que acontece? A gente viu aí pessoas do grupo de intercessores que vão ouvir o áudio do dia de hoje, amanhã, vão ouvir de noite. Então, assim, eu acho que cada um sabe o que quer viver com Deus, né? Ninguém é obrigado a ouvir o áudio de manhã, só que entenda, quando você está no grupo de intercessores, você tem responsabilidade, né? Você é um líder da tua casa, vamos lá, vou dar um exemplo, isso tanto serve para o homem como para a mulher, né? Mas vamos lá. Você é o sacerdote do teu lar, você é o provedor da tua casa, você tem algumas responsabilidades, não tem? Você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem que fazer acontecer para manter a tua casa. O intercessor, ele tem a mesma responsabilidade. Então, antes de sair de casa, não é possível que um áudio de 10, 15 minutos não dá para a pessoa ouvir antes de sair de casa. Eu vou dar um exemplo meu. Eu levanto, a primeira coisa que eu faço, eu já vou ligar o áudio. Enquanto eu vou escovar o dente, eu vou sentar no lado, enfim, vou fazer algumas coisas, vou me trocar, eu já vou ouvir o áudio. Só eu ouvi o áudio, se não ouvi, eu coloquei o fone, porque às vezes eu ligava um áudio um pouquinho mais, eu coloco um fonezinho de ouvido, saio e vou ouvindo. Então, antes de começar o meu dia, com raras exceções, eu já ouvi o áudio. Então, o intercessor sai para a rua, sai fora de casa, sem uma arma espiritual importante, que o Senhor preparou para você todas as manhãs, porque você pode olhar, às 7 horas já está lá. Às vezes até antes já está lá. No sábado, ele levanta cedo para colocar o áudio. Podia dormir até meio-dia lá, falou, vou colocar o áudio à tarde, né? Então presta atenção, às vezes a gente não dá importância para aquilo que é importante. E as coisas que não são importantes, nós damos importância. Tem alguma coisa mais importante do que o Senhor na tua vida? A gente fala que não. Mas nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos, nós demonstramos claramente que não é importante. Então você quer ver, vamos lá. A pessoa para ir para um parque de diversão, levanta cedo, né? Tá no horário lá, eu lembro na minha época de... Quando, uns 10 anos atrás, quando eu ia para o parque, quando era jovem, o que acontecia? O parque levantava, eu nem dormia aquela noite. A gente devia ser a mesma coisa, nem dormir para estar na casa do Senhor. Tão quanto é importante estar na casa do Senhor. E as pessoas lidam, que nem aí. Eu fico imaginando se as pessoas lidam com o trabalho, com os negócios, da mesma forma que lidam com o Senhor. Tem muita gente que, olha, é decepcionante, hein? Eu não estou aqui para dar bronca a ninguém, pessoal. Cada um faça a reflexão da vida que quer levar com o Senhor. Eu estou dizendo o seguinte, se a pessoa não tem compromisso com Deus, vai ter compromisso com o trabalho, vai chegar no horário no trabalho, será mesmo? Vai participar de uma reunião? Que imagem você passa para uma reunião onde você chega atrasado? Que imagem você passa para o Senhor chegando atrasado? Que você não está dando importância para aquilo que Deus tem para te revelar. Porque se Ele marcou um horário com você, você tinha que estar no mínimo naquele horário lá. Né? Então para e pensa, não é difícil? Nós temos aí 4 meses aí, praticamente agora, outubro, novembro, dezembro, 3 meses ainda para a gente viver o sobrenatural. Então nós precisamos às vezes tomar um chacoalhão.
pra gente vir pra realidade. Você não sabe quando você pode chegar em dezembro, vai ficar igual o Hard lá, oh, Deus, a vida, não vivi, não isso. Aí você vai falar, a culpa é de quem? De Deus. Aí a culpa é do Senhor. Que o Senhor não fez, que o Senhor não liberou, sabe? Não é por aí. Nós vamos ver, inclusive, pessoas que viveram por fé e que muitas promessas se cumpriram de outra forma na vida delas, mas não deixaram de viver pela fé. E é esse posicionamento que eu espero de vocês hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, intercessores, eu tenho falado muito porque nós temos que sair revestidos, temos que ouvir a palavra, temos que nos dedicar. E nós temos responsabilidade de orar por todas as vidas. Então é muito sério. E outra, olha que privilégio, é um privilégio orar por outras vidas. Olha que privilégio, o Senhor confiou a você orar por outras pessoas, pessoas que talvez você nem conheça. Privilégio de você orar pelos teus sacerdotes, pelo anjo da igreja. Eu me sinto privilegiado, ou não? Olha, nós somos privilegiados. Então nós precisamos, né, dar honra a quem merece honra. E quem merece honra? O Senhor. A partir da hora que eu assumo meu compromisso com o Senhor e eu estou cumprindo, estou dando honra para quem? Para o Senhor. E o galardão é de quem? É seu mesmo, bonitão. Então, bonitão, né? Vamos lá. Pastor Edu, Pastor Edi, bom dia com muita alegria. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Vamos lá. A bispa está com a gente aí também, vocês já viram aí no Face, né? Bom dia com muita alegria. Glória a Deus pela vida da nossa bispa. Edna Cardoso, bom dia com muita alegria. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Ana Cláudia Pereira, bom dia com muita alegria. Cláudio Luiz, bom dia com muita alegria. Arro, já falei, tá aqui. Vamos lá. Paulo Almeida, Curitiba, bom dia com muita alegria. Fábio William, bom dia com muita alegria. Nossa presbítera Jaque, bom dia com muita alegria. O Alan, lá também de Curitiba, bom dia com muita alegria. Glória a Deus pela sua vida. Tenho visto algumas postagens dele aí, glória a Deus. Vamos lá, Eliane Assis, bom dia com muita alegria. Eliane Assis está fazendo falta, faz tempo que não vem aqui. Rosa Bistafa, bom dia com muita alegria. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Esses são os que aparecem aqui para mim. Vamos lá. Bispo Fabão, tem quem que aparece aí que não... Falou todos. Falei todo, tem tanta foto aqui, rapaz, que... Mas acho que eu falei todo mundo aí. Bom. Fatiminha, você falou? Fátima Seixas, bom dia. Eu vi que ela passou algumas mensagens para mim, não deu tempo, porque eu estava entrando aqui já, eu vi. Mas a Dudinha, nós vamos estar orando pela Dudinha, tá? No final, provavelmente vai estar orando por ela. Tem algumas pessoas aí, a Dona Isilda também, que está em cirurgia hoje. Que horário que é a cirurgia dela, sabe? A gente vai estar orando aí, mas já está no hospital, né? Aguardando para fazer cirurgia. Cláudia Prada, né? Bom dia, não sei se eu falei bom dia com muita alegria. Tá lá a mãezinha dela. Bom, nós temos então Fatiminha, bom dia com muita alegria. Tá com a mãe? Mas ela tá aqui, ó, que apareceu aqui pra mim. Ela deve estar no Face aí onde ela tá, glória a Deus. Quem vai? Carol Belchior pela rádio, Arnaldo, Ana de Mococa, Arnaldo e Ana lá de Mococa, a Maísa e vários outros aí que costumam acompanhar a gente pela rádio, amém? Então sejam todos muito bem-vindos, glória a Deus pela vida de vocês. Bom, então assim, ontem nós falamos aí sobre José, né? Eu acho que foi uma viagem, para mim, extraordinária. Sempre que eu ministro José, para mim me dá um gás novo. Por quê? Porque eu começo a analisar quem que era aquele camarada, né? Que não desistiu, né? A gente tem qualquer coisinha, a gente quer parar, a gente quer desistir, né? É tão fácil desistir. Aliás, é muito mais fácil desistir. Sabe o que acontece? A gente parece... quando eu falava em desistir, eu me sentia um fracassado. Por quê? Porque a gente tem tanto exemplo de pessoas que não desistiram e a gente escolhe sempre desistir porque parece mais fácil. Mas isso aí é o que é? É aquele medroso, né? O cara que não quer guerra, não quer, sabe, não quer batalha. Se a gente pegar, como eu vou ministrar para vocês hoje, os heróis da fé, tiveram que ter uma fé extraordinária, não tiveram que olhar para situações, para momento, não olhar para nada disso. Porque a gente parar para viver aquilo, por exemplo, que a gente ouve nos telejornais, a gente vai viver uma vida, olha, eu vou te falar, a pessoa não sai nem de casa porque é terrível. E se a gente pegar ainda de 6 meses atrás, quando começou essa pandemia, o negócio começou a tomar uma proporção muito maior, se a gente fosse viver aquilo que estavam falando que a gente ia viver, que ia morrer, que não sei o que, a gente sabe que muita gente morreu, perdeu a vida, mas a gente não ia fazer mais nada na vida, a gente não ia enfrentar essa situação, ia aceitar uma situação e outra, uma falência. E a gente viu aí ao longo
desses 5 meses, 5, 6 meses aí, a gente viu muita gente contando história de poder financeiro no momento onde não tinha. Mas se fosse aceitar a sentença, porque você pega aí profissional liberal, alguns que perderam emprego, outros que tiveram o quadro horário reduzido, o que essa pessoa pode esperar financeiramente? Nada, né? Agora, aquele que tem ao Senhor, ele espera no Senhor. Então ele não quer saber se foi reduzido, ele não quer saber se ele ficou desempregado, ele não quer saber, profissional liberal, se vai ter cliente ou não. Ele está olhando para o quê? Para o Senhor. Ele sabe que o Senhor vai te sustentar. Não sabe de que forma? Não importa, não precisa saber como vai ser feito o milagre, mas precisa saber o seguinte: preciso ter fé e ter certeza que o milagre vai se cumprir na minha vida. Então, por fé eu vou andar. E nós vamos ver aí, abra sua Bíblia em Hebreus 11, nós vamos ver aí dos camaradas que andaram por fé. Né? Andaram, nós temos vários exemplos aqui, mas eu vou começar a ler alguns para vocês aí. A cirurgia é agora pela manhã, à noite eu vou para o hospital. Então tá bom. Então ela está aí em casa, mas depois ela vai para o hospital aí. Acho que durante a cirurgia não pode fazer muita coisa lá, né? Hospital, amém. Glória a Deus, Claudio. Vamos estar orando aí. Os intercessores já estão sabendo, está todo mundo de prontidão aí, amém? Então vamos lá, abra aí a Bíblia em Hebreus 11. Olha, eu vou ler aí do versículo 1 ao 3, depois nós vamos passear aí sem precisar vocês lerem. Mas vamos ler do 1 ao 3 aí, precisa ficar claro. Se não ficou claro para alguns, precisa ficar claro agora em nome de Jesus. Então vamos ler para ver se a gente consegue entender, né? Se entra, né? Como diria o povo lá de casa, né? Se entra na nossa cachola, né? Cachola é... Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Vamos lá. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a gente não vê. Então fé é o que acontece. Eu creio, eu tenho convicção, mas eu não estou vendo nada. E é uma coisa que nós temos batido muito, o Fábio bate muito nisso aí. Não é o cenário que você está olhando, não é a situação. Vamos voltar lá de ontem. José, se eu olhasse para o primeiro cenário, não estou vendo nada, vou morrer como escravo. E esse é uma luz no fim do túnel. Chegou na casa de Potifar, vou morrer como funcionário de Potifar. Você vê como que muita gente aceita qualquer coisinha, a gente aceita migalha no meio do caminho? Nós sabemos qual é a promessa, qual é a promessa sobre a vida dele. Agora nós podemos aceitar algumas coisas no meio do caminho. Então muitas vezes o que está acontecendo? A gente está vivendo no meio do caminho, por quê? Porque a gente aceitou ali, a gente não quer ir mais para frente. A gente esquece da promessa e se contenta com aquilo. Nós não podemos se contentar com o meio do caminho. Eu tenho uma promessa e eu não abro mão da minha promessa. Eu vou viver essa promessa, aconteça o que acontecer. Hoje, amanhã, eu não sei, mas que eu vou viver. Então José, quando chegou na casa de Potifar, bem que o Senhor falou, tinha uma promessa que eu seria grande. Sou grande. Estou na casa de Potifar, eu que mando em tudo aqui. Mando dentro da casa, mando fora da casa, mando em qualquer lugar. Você vê como que às vezes a gente se engana? Uma dessas é Satanás fala para o camarada aceita uma situação dessa. E o que Deus tinha para ele era muito mais. Amém? Então, convicção de fatos se não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí, se a gente for lá para Gênesis capítulo 1, a gente vai ver lá a criação do mundo. Eis que uma palavra, né, do Senhor, e tudo se concretizou. E hoje, quando a gente recebe uma palavra, a gente não consegue crer. O mundo foi criado através de uma palavra. E a gente não crê numa palavra que sai do altar. Espera um pouquinho, mas uma palavra. Foi a palavra exatamente que se cumpriu. Você viu como que é interessante? O mundo foi criado por uma palavra e nós recebemos a palavra todos os dias e muitas vezes a gente não consegue receber ela em fé. Tendo certeza e convicção de que vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo. Então, se eu pegar a história de José como de ontem, para mim eu tenho convicção, eu tenho certeza de que ele tinha convicção de que ele ia viver, porque senão ele tinha parado no meio do caminho, você concorda? A maior prova de que ele tinha fé, que ele ia viver algo que o Senhor tinha prometido para ele, tinha revelado em sonho, é que ele não parou. Porque se não isso aconteceu, quando chegasse na casa de Potifar, ele ia se deitar lá com a patifona e acabou. Cheguei no máximo aqui, isso aqui, ponto, acabou. Ele não desistiu da promessa. E ele não parou de olhar o Senhor. Tanto não parou, que ele manteve a integridade dele para com o Senhor. Mesmo sem ver nada e mesmo se sentindo esquecido pelo pai, que é pior dor. Ser traído pelos irmãos e esquecido pelo pai.
A traição de um estranho, querido, é uma coisa. Agora a traição, as situações quando acontecem dentro de casa, dói muito mais, fere muito mais. Por quê? Porque é como aconteceu debaixo dos meus olhos. E eu não vi, eu não percebi. Sabe quando tudo parece estar conspirando e você não percebe? E isso dói muito, muito mesmo. Então você imagina que esse camarada tinha todo um cenário aí para, né, ir para deixar para lá e falar: quer saber uma coisa? Aqui para mim tá bom. E aceitar aquilo que estava aos olhos dele ali imediatamente. E Satanás ia fazer uma quizumba mesmo. Então, em nome de Jesus, já começa por aí um posicionamento completamente diferente. E aí nós vamos ver aqui, continua no versículo 4, e eu vou citar para vocês alguns deles. Nós vemos aqui outro herói da fé. Aí começa a relatar sobre os heróis da fé, e nós vamos explorar cada um deles aqui. O primeiro que a Bíblia relata aqui, né, pegando ali da ordem de Gênesis lá, vai falar de Abel. Abel, um herói da fé. Primeiro, entregou uma oferta em fé. E quando a gente entrega uma oferta em fé, sabe quando que eu sei que eu entreguei uma oferta em fé? Quando eu entreguei o meu melhor. Tá? Por quê? Porque Caim não entregou o seu melhor, mas Abel entregou o seu melhor. Então, quando eu entrego o meu melhor, eu estou tendo uma atitude de fé. A bispa ministrou esses dias, a gente deu alguns exemplos aí, de pessoas que entregaram o seu tudo. E quando entregou o seu tudo, você acha que ela estava entregando uma oferta de fé ou não? Uma atitude de fé, porque não tinha nada. Citei ontem de uma pessoa que recebeu menos do que esperava, mas tinha feito um voto com Deus. Mas entregou o seu melhor, porque aquilo que se comprometeu com o Senhor entregou, a despeito de. Falou: sobrou isso aqui, nós vamos ter que se virar para pagar tudo aqui com o que sobrou. Mas o meu voto eu vou cumprir. Isso aqui está mostrando exatamente o que Abel fez. Abel, com o voto de fé, entendeu o que era aquele voto, aquele compromisso, separou o seu melhor e entregou o seu melhor. Enquanto Caim pegou alguma coisa que estava sobrando, porque não estava nem aí. Não tinha importância, não tinha fé, não cria em nada. Para mim, a prova de que ele não cria em nada está aí. Um desrespeito total. Então Abel não. Abel teve um posicionamento de fé, entregou o seu melhor. E aquilo que ele entregou, a oferta dele, fala até os dias de hoje. Que é melhor oferta do que essa que nós entregamos à casa do Senhor, que fala até os dias de hoje. Quando a gente fala de ser valente de Davi, de entregar uma oferta que vale até o dia de hoje, quantos exemplos a bispa já deu do memorial que ela tem lá na Paulista? Amanhã eu estou dando meu testemunho. Olha, a Hebron, ela avançou, eu tenho meu memorial lá. Eu entreguei o meu valente de Davi. Eu sou dizimista na Hebron, eu tenho memorial. Pela fé, eu entreguei não só o meu dízimo que é ordenança, mas eu entreguei o meu melhor dentro da Hebron. Então eu sei que a Hebron está conquistando e que eu tenho meu memorial lá dentro. Para a honra e glória do Senhor que me sustentou, me deu condições de ser o valente Davi. Agora, quando eu desejo, o Senhor me coloca condição e me traz o suprimento para mim ser valente Davi. Me dá condição e ter uma oferta de restituição, de separar minhas moedinhas. Aquilo que antes era ignorado, e eu posso falar isso porque eu fazia exatamente isso. As moedinhas ficavam jogadas no meu carro. Né? Às vezes quando chegava alguém no farol, entregava, ou, né? Muitas vezes era raro, eu não conseguia andar com as moedas no bolso, porque andava de paletó, aquilo balançava e eu jogava lá, as crianças que às vezes pegavam. Então aquilo que para muitos é jogado e esquecido, para o Senhor não, é uma oferta, um memorial diante do Senhor. Quando você faz um voto com Deus, Abel fez um voto com Deus, entregou a sua primícia, o seu melhor, ele pegou o primeiro fruto da terra, aquilo que era de melhor, e entregou para o Senhor. Então, por fé, ele viveu o sobrenatural. E hoje, até os dias de hoje, fala a promessa dele, fala a oferta dele, fala até os dias de hoje. Então, que a minha oferta, o meu posicionamento, possa falar até os dias de hoje. Será que os teus compromissos com o Senhor, a tua promessa, o teu posicionamento fala até os dias de hoje? Ou já falou um dia? Deus não muda, querido. Nós é que mudamos. Só que nós precisamos o quê? Ser transformados e não mudados. Eu não preciso mudar daqui para ali, de assim, de assado. Eu preciso ser transformado. Aqui nós estamos falando de heróis da fé, aqueles que foram transformados. Aqui a Bíblia fala também de Enoque. Um homem de fé tamanha
que o Senhor transladou o corpo desse camarada. Sabe para quê? Para que ele não vivesse num mundo de corrupção como estava naquela época. O cara tinha tanta comunhão com Deus, eu acho que só tinha ele e Noé, né, pelo jeito. Fala dele de uma forma que o Senhor transladou, recolheu o corpo dele. Se você pegar lá, sabe onde fala? Isso aqui aconteceu em Gênesis, né? Nos primeiros capítulos, se não me engano, ele é a 7ª geração depois de Adão. Né? E depois vai vindo, vem Noé. Aí você pega, sabe onde que vai falar sobre ele? No livro de Judas. Penúltimo livro da Bíblia. Irmão de Jesus. Que inclusive, se você pegar esse livro, se você não leu, leia. Você vai ser surpreendido. Porque lá ele fala, chamando os servos de Deus, os crentes, a um posicionamento de fé, de obediência. E aí ele começa a falar, inclusive, sobre alguns heróis da fé também. E ele fala que lá estava totalmente o povo corrompido e que o Senhor tira Enoque dessa situação de corrupção. E depois ele começa a falar sobre aqueles que tinham posicionamento, né? Estou aproveitando aí, no livro de Judas, e começa a falar sobre aqueles que estão dentro da igreja, capa de crente, mas não é crente, está lá só para atrapalhar a obra. Depois você lê lá no livro de Judas, fica surpreso, hein? Um livro que poucas pessoas leem, penúltimo livro da Bíblia. Poucas pessoas leem, conhecem a história, acham que um livro qualquer, não é livro qualquer, na Bíblia não tem livro qualquer, pessoal. Nós precisamos mergulhar. E aí fala de Enoque. Então Enoque, um homem de fé, um homem de posicionamento, que se você for pegar dos contemporâneos dele, foi um que viveu até pouco, porque o Senhor recolheu ele, tirou ele daquela condição de viver num mundo pecaminoso antes do dilúvio. Então, por fé, o Senhor nos tira de situações. Olha só. Tinha algo que podia viver, o Senhor nos tira de lá. Não estou falando que o Senhor vai te recolher, estou dizendo o seguinte: o Senhor te tira de alguns lugares para você não viver aquilo que estão vivendo lá. Olha que lindo e que maravilhoso. Você fala, nossa, aconteceu isso com todo mundo, era para mim instalar. Já passou por essa situação? Ele falou, era para mim instalar. Olha, quase meu. Hoje eu estou lendo, vocês não têm noção. A pessoa começa a contar testemunho. Deixa eu tirar aqui, está me atrapalhando aqui um monte de mensagem aí. Glória a Deus. Aí o que acontece? Você fala assim, era para eu estar lá. Quantas pessoas já deram testemunho? Olha, a família foi consumida, eu era para ter ido nessa viagem, eu era para estar nesse carro, eu não sei o que. Já passou por isso? Ou você conhece alguém que já passou por isso? Olha lá. Tem gente que conhece aqui. Se tem alguma coisa que a bispa não conhece, eu queria bem saber. Então o que acontece? Isso é um posicionamento. Quando nós andamos em fé, em obediência, olha a diferença. O Senhor nos tira de alguns cenários e nos poupa de passar por certas situações. E isso a gente não consegue entender. A gente sempre acha que nós estamos passando por algumas situações que Deus está castigando a gente, carrasqueando, né? Fala sério. Você não está entendendo que às vezes Deus está te poupando, te tirando de uma situação muito pior. Mas você está olhando o cenário que você está. José podia olhar o cenário que ele estava lá e falar, meu Deus, está me poupando de quê? Olha o lugar que eu estou, vim parar no cárcere, você vem falar para mim que Deus tem promessa para mim, que está me poupando do quê? Te poupando da morte. Se ele não fosse para o cárcere, para onde que ele iria? Para a forca. Você matou o padeiro lá, porque o padeiro queimou o pão, sei lá. O copeiro por pouco também não foi morto? O camarada bebeu, acordou diferente lá, falou assim, o quê? Ô, copeiro, hoje você trouxe aqui o vinho, não gostei, tá meio morno aí, ó. Você vai pra lá, vai pro buraco lá. Matou as pessoas por nada. O que o Senhor estava ensinando para ele, primeiro, estava mostrando para ele o que é o poder de Deus, porque passou pelo cárcere, não foi uma pessoa. O que você precisa entender é que servo de Deus tem posicionamento, que anda em fé, ele não é qualquer um em lugar nenhum. Você consegue entender isso? Não é qualquer um em lugar nenhum. Por onde você passa, todos olham para você e veem você como uma pessoa diferente, um homem ou uma mulher de fé. A tua vida é um testemunho puro. Sabe o testemunho ambulante? Exatamente assim. E nós temos que desejar isso cada vez mais. E as pessoas hoje não estão desejando. Não quer ter uma vida como referência. E aí preferem se espelhar e pegar referência de outro que tem um relacionamento mundano. Olha o fulano, olha o ciclano. O que essa pessoa tem com Deus, querido? O que pode ser melhor que ela tenha
Ainda que seja dinheiro. Melhor do que o relacionamento teu com Deus. Você tem uma comunhão com Deus, onde Deus te supre mesmo quando você não tem dinheiro. E tem coisas que o dinheiro daquela pessoa não pode comprar. Vai lá no Albert Einstein. Você acha que lá não morre ninguém? Porque lá só tem rico? Olha, eu vou te falar, viu? Então Enoque foi transladado, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, pera um pouquinho. Um homem que agradou a Deus. Qual é o nosso posicionamento hoje em fé? Eu vou agradar a Deus. E a maior forma de você agradar a Deus é você andar em fé e obediência. Que outra forma você vê para agradar a Deus? Quando eu ando debaixo da direção do Senhor, eu obedeço, ainda que eu não entenda no primeiro momento. E o próximo quem que é? Abraão. Você imagina se Abraão não obedecesse a Deus. Meu, você é um cara que obedeceu a Deus, que andou em fé. O Senhor fala para ele, ó, larga a tua família, larga todo mundo. Mas pera um pouquinho, Deus, eu não posso ir agora porque meu pai morreu. Eu não posso deixar, a Bíblia não relata se a mãe dele ainda estava viva, mas eu vou deixar o restante aqui do meu brinco dos remelentos. Eu sou o primogênito aqui, eu tenho que cuidar da minha família. Não tinha lei, mas o primogênito era o cara que assumia depois da morte do pai. Ele que tinha porção dobrada, ele que cuidava de toda a família. Ó Deus, você desculpa, mas eu vou, mas não agora. Preciso primeiro resolver algumas coisas. Quantas vezes você não ouviu uma pessoa, ou um testemunho de uma pessoa falando exatamente essa? O Senhor chama a pessoa e fala, mas agora não dá. Agora eu estou muito complicada a minha vida, tem que ser num outro momento. E eu já vi isso aí, já falei isso também, lá atrás. Agora não dá, agora não é momento, eu estou com tanto problema para resolver, que não é na casa do Senhor, não tenho nem tempo. Que é pior do que a gente não ter tempo para o Senhor. Você cria tempo para tantas outras coisas. E tempo para o Senhor a gente não tem. Abraão não titubeou. Simplesmente ele falou assim, é para sair, tá? Mas para onde vai? Calma, Abraão, vou te falar depois. Sai, vamos peregrinar uma terra. Meu, fala sério. Que fé era desse homem? Tanto que é o pai da fé, né? Sair de uma terra, né? De um conforto, da comodidade de onde você está. E eu já saí da minha comodidade, eu sei como é que é, não é fácil. Olha, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Eu já saí de Ur dos Caldeus já algumas vezes e não é fácil. Sair, vai para onde? Quanto tempo? E aí? Pipucou. Fala sério, quanto tempo? Você não sabe. Deus não falou para ele quanto tempo ele ia peregrinar. E aliás, diga-se de passagem, toda aquela terra que o povo conquistou, que diz os estudos são mais de 3.000 quilômetros, foi a terra que Abraão peregrinou todo o tempo dele de vida. Tem noção? Peregrinar 3.000 quilômetros, que seja, não sei se está certo, se está errado, mas 3.000 quilômetros a pé ou em cima de um jumento, lá tem noção? Não era de carro não, viu? Não era de ônibus fretado não. Tem noção? Esse homem larga tudo, larga a família, larga o conforto de uma casa, porque querendo ou não ele estava, né, ali num lugar já específico, com casa, com tudo em ordem, larga tudo, pega servo, pega não sei o que, só tem o problema, ele levou o remelento do Ló, mas até aí vai fazer o que, né? O cara não era perfeito também. Sai, vai peregrinar uma terra que ele não sabia nem pra onde ia. Fala sério. Hoje você fala pra pessoa, você precisa estar num compromisso tal dia. Ah, tá. Mas como é que vai ser, bispo, antes? Ah, nós vamos ter um evento, assim, mas como é que é? Como é que é essa situação? As pessoas querem saber tudo antes. Abraão saiu sem saber para onde ia. Isso sim é atitude de fé. Nós temos uma palavra, eu não quero saber o que vai acontecer no meio do caminho. Eu só quero o seguinte, eu quero o cumprimento da palavra sobre a minha vida. Eu quero saber da minha promessa. O Senhor me prometeu, e aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Acabou, que eu vou viver o melhor dessa terra até dezembro. E que ainda que pareça impossível, impossível para mim, impossível para você, mas não para ele. Vamos parar de colocar ponto final onde o Senhor não colocou, de falar coisas que o Senhor não falou. Nosso grande problema é esse, a gente recebe uma palavra e a gente já decreta vitória ou derrota, nós decretamos, que poder nós temos para decretar vitória ou derrota? Derrota dependendo do teu posicionamento, né? Vai falar que não vai viver? Abraão saiu dessa terra e foi para um lugar para receber uma herança, peregrinar uma terra que ele nem sabia, que por sinal, ele nem conquistou a terra prometida, ele simplesmente peregrinou a terra. Você consegue entender agora a diferença de andar por fé
Viver a promessa, não a promessa que você está imaginando muitas vezes. É muito além. Porque aquilo que Abraão viveu, e que alguns outros viveu, Abraão, Isaac, Jacó, a promessa que eles fizeram era superior. Era muito maior do que simplesmente peregrinar a terra. Só que o povo às vezes não consegue entender que a promessa que o Senhor tem para você é muito maior. Como quando fala de Moisés. O povo fala de Moisés, fala, mas Moisés não entrou na terra prometida. Querida, a terra prometida dele era outra. Anda numa dimensão superior. O que o Senhor tem para você é uma dimensão superior. Então, quando se eu for analisar hoje, com base no que eu já ministrei até agora, quer dizer então que aquilo que o Senhor me prometeu ainda é maior do que isso? Eu diria que sim. Se eu pegar por essa análise aqui, ele prometeu uma terra para o povo, e Moisés viveu ainda maior do que aquela terra, era superior, que Abraão, Isaac e Jacó viveram superior a isso, porque teoricamente eles não tomaram posse da terra, quem foi lá depois de Josué com todo o povo. Mas existia uma promessa para a vida deles, existiam? Existiam. Só que parte delas não se cumpriram na terra, mas se cumpriram no céu. O que o Senhor está mostrando para a gente? Que é superior àquilo que nós estamos imaginando. Muitas vezes nós vamos viver algo que os nossos olhos nunca viram. E os nossos ouvidos nunca ouviram. Por isso que quando nós recebemos a promessa, nós limitamos aquilo que vamos receber do Senhor. Então você está imaginando, de acordo com aquilo que você recebeu de palavra, que você vai viver. Sabe aquela pessoa, vamos dar um exemplo aí. O Senhor vai abençoar financeiramente, a pessoa fala, um carro. E aí você está imaginando um carro, sei lá, vamos pegar um carro popular 0 km. E aí quando chega na hora, é algo que você nunca ouviu. Por quê? Você limitou achando que você ia viver recebendo um carro popular 0. Aí você recebe lá um carro extraordinário 2.0, uma caminhonete, fala, meu Deus. E eu achando que eu ia viver com um carro, ganhar um carro popular. Olha a nossa limitação. Por quê? Porque nós olhamos as nossas condições e a gente vai até onde nossos olhos podem ver. Mas e a fé? De ir além. Aí o que acontece? Na melhor das hipóteses, eu posso ir lá no supermercado, fazer uma compra, assinar um bilhetinho lá e ganhar um carro popular. Na tua cabeça, a tua limitação está aí. Consegue entender que é muito sério isso? Consegue entender hoje que o que o Senhor está tentando nos mostrar e nos preparar para a gente viver coisas muito maiores até dezembro? Se o Senhor está chamando a gente hoje, falando sobre os heróis da fé, dando exemplo de pessoas com uma bagagem extraordinária, exemplos extraordinários, isso aqui eu só estou só no começo ainda. Até meio-dia tem tempo. Eu só estou no começo. Então tem muita gente. Hoje eu vou bater o recorde da bispa, né? Eu já tomei bastante café, eu vou bater o recorde da bispa. Então fala sério. Abraão e outra, Sara também, viu? Porque Sara era estéril. Vamos lá. Pela fé, e olha que ela quase bateu na trave, hein? E que ela começou a dar uma risadinha lá de fora, meio sem graça, né? Sabe aquela... vai se cumprir? O cara é velho, eu sou velho, nem regra menstrual eu tenho mais. Vai falar que eu vou ficar grávida, tá de brincadeira, né, meu? Só que ela, sabe aquela risadinha sem graça? Isso aí sabe o que é? É quando você recebe a promessa e fica assim, ó, sabe, no culto. Não fala nada. Só que você acha, eu não tô vendo, que, ó, e lá o Senhor tá, tá, você tá rindo, então espera um pouquinho que você vai ver. O que aconteceu com Sara? Eu acho que a maior vergonha dela foi na hora que a barriga começou a sentir um trem lá na barriga, não sei o que é, mas as mulheres sabem o que é, né? O único trem que eu da barriga é outro, né? Trem. Fala sério. Começar a sentir que eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Será que ela duvidou nessa hora? Essa é a atitude de fé que nós precisamos ter. Nós não podemos duvidar da promessa. Ainda que eu não veja nada, e ainda, o que é mais impossibilidade, o que é na situação aqui de Abraão e Sara, que é mais impossibilidade do que o cara velho de idade, já com quase 100 anos, a mulher também de avançada idade, nem regra menstrual. Fala sério, se tinha todas as impossibilidades ou não. Tinha todas e mais um pouco. Só que viveram o sobrenatural de Deus. Então não importa a situação, o momento, se a minha condição financeira é assim, se é assado, se eu estou cozido, se eu estou frito, não importa nada disso.
O que importa nesse momento, precisa importar a partir de agora, é o meu posicionamento de fé. Eu vou andar mesmo sem ver nada, ainda que não esteja nada no curral, né? Não tenha nada no aprisco, ainda não tenha nada. Abacuque 3:20. Acertei? Glória, é isso? Ainda que a figueira não floresça, aí os campos, né? Os campos não estão verdejantes. Pensa no. Aí eu já lembro lá do Negueb, né? Você olha aquela sequidão lá no Negueb, porque lá diz que é muito lindo, porque diz que tem um tempo de seca lá, não nasce nada. Tão terrível que é. Arenoso, árido. E aí quando vem a chuva, o que acontece? Além de trazer vida, traz vida para a vegetação. Uma vez que traz vida para a vegetação, sabe o que acontece? Começa a vir os animais. Olha que lindo. Traz tanta vida, né? Tem vídeo lá. Tem um videozinho. A gente já colocou em alguns propósitos aí, é a coisa mais extraordinária. Toda vez que ministrou esses dias, toda vez que eu lembro do Negueb, para mim é uma viagem assim extraordinária. Por quê? Porque começa a trazer vida. Só que para quem olha ali, fala, ele não tem mais solução. E para os viajantes naquela época também, era muito importante, porque trazia água, era sustento. Então era um momento onde tornava a vida mais fácil para todo mundo. Só que quem passa ali olha e não vê nada. Quem não conhece a história vai achar o quê? Que ali não vai viver nada. É que aqui tem que colocar no grupo, por favor, que vai ficar ao contrário aqui pro povo, né? Ia ter que passar o vídeo, mas vai ficar ao contrário. Então o que acontece? Sara, Abraão, Isaac e Jacó viveram uma promessa muito superior. Não estava limitado aqui na terra. E Abraão não foi só isso. Abraão ainda teve prova do filho. Levar o filho, entregar. Sabe qual era a certeza que ele tinha? Vou falar para vocês. Eu duvido que um de nós hoje consiga fazer o que Abraão fez. Eu duvido. Eu duvido. A não ser aqueles malucos lá de 1 Reis lá, que entregaram o filho, mas em holocausto, para outros deuses, não para o Senhor, para o Deus Moloque. Fazer o que ele fez. Ele tinha certeza que ainda, olha lá, não tinha história de Lázaro não, hein? Não tinha história de Lázaro, nem do filho de Sunamita, nem da viúva de Serepta, não tinha nada disso. Ainda que ele baixasse o cutelo, ele tinha certeza que o Senhor ia ressuscitar aquele menino. Ele tinha certeza, porque senão ele não fazia essa viagem, ele não subia, não amarrava o filho e não levantava o cutelo para baixar. Eu queria fazer o quê? Um teatrinho? Pô, que é mais sofrimento do que o filho subindo, caminhando com o pai. Fora que a gente já ministrou várias vezes, e a maior dor de Abraão não foi na hora de levantar o cutelo. A maior dor de Abraão foi ele sendo moído no meio do caminho. Tendo que entregar aquilo que ele tinha colocado no lugar de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, a coisa mais difícil da nossa vida é entregar aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida. Você sabia disso? Não, bispo, eu não tenho nada que tenha ocupado o lugar de Deus. Será mesmo? Marido, esposa, filho, situação financeira, conforto da casa, carro, casa, parará, parará, e por aí vai. Casa na praia. Será mesmo? Só que às vezes a gente acha, sabe qual que é o duro? A gente acha que a gente está enganando a Deus. Não, a gente está se enganando. De Deus ninguém zomba. Nós estamos nos enganando. Abraão peregrinou uma terra e depois de viver boa parte da promessa, não toda, mas boa parte da promessa, o que ele faz? Pô, quebrou a esterilidade, agora lindo, maravilhoso, tudo que era o meu sonho foi realizado e agora eu tenho que entregar. Mas você me deu algo que eu tenho que entregar? Não entendi. E ali ele passa a caminhar 3 dias, vai ter a maior prova de fé. Mas na certeza de que Deus não iria desamparar. Deus tinha sido fiel e justo com ele todo o tempo. Ia desamparar ele naquele momento? Não. O que Deus ia fazer ele não sabia, mas ele sabia que Deus ia ter uma solução para ele. Então um ato de fé. E nós precisamos ter esse ato de fé. Então quando o Senhor fala entrega, entrega. Quando o Senhor fala vai, para. É assim que nós temos que caminhar. Às vezes a palavra sai do altar, para, você não quer parar. Segue, você quer parar. Você é do contrário, nós somos do contra. Por quê? Porque nem sempre aquilo que o Senhor está dando de ordenança para a gente fazer é o fácil.
Mas para viver o sobrenatural, nós precisamos sair do conforto, da comodidade, do comodismo, para viver o sobrenatural. Então nem sempre vai ser fácil. Mas vai nos colocar em patamares mais altos. A vida de José foi assim. Foi fácil? Não, não foi. Mas onde ele foi colocado depois? Você acha que quando ele olhou para trás, ele falou, saiu barato depois, quando estava lá no topo? Saiu barato. Onde eu fui colocado? Valeu a pena, valeu. Porque eu estava me contentando na casa de Potifar e olha onde eu estou hoje. Ninguém levanta o pé nem desce o pé aqui no Egito se não for com minha autorização. Manda em tudo, só não mando no trono. Só no trono que eu não sou maior do que o faraó. Fala sério. Onde Deus dá uma condição do cara revelar um sonho. Em sonho, aquilo que estava acontecendo. O cara conta o sonho pro camarada, o cara vai lá, pera um pouquinho. O meu Deus vai poder revelar esse sonho. O que é isso? Só que para isso, nós precisamos ter posicionamento como esses heróis da fé. Os patriarcas aqui da fé, como nós estamos falando de Abraão. Isaac não continuou cavando o poço? Que fé é essa? Pô, cavaram, entulharam o poço, cavaram uma coisa, esse povo é muito chato. Eu não vou conseguir vencer nunca. Todo poço que eu cavo, o cara vai lá e enterra. Aliás, isso é outra coisa que tem paralisado muito o servo de Deus. Porque a primeira, a segunda, a terceira, o cara fala, quer saber de uma coisa? Chega, pra mim deu. Não é pra mim. Não é pra mim. Quem falou que não é pra você? Só cadê a perseverança? Perseverança não faz parte da fé? Perseverança faz parte da fé. Só que nós somos o quê? Preguiçosos. Aliás, falar que crente gosta de guerra, né? Aliás, ninguém gosta de guerra, né? A bem da verdade é essa. Agora, crente não quer guerrear. Que crente é esse? Nós só temos o inferno inteiro para vencer e não queremos guerrear. Por quê? Porque é confortável, né? Falei esses dias aí, o povo vivendo de uma acomodação. Que acomodação é essa? Ministério do Domingo. O povo não quer sair da zona de conforto. Para viver o sobrenatural que esses camaradas viveram, você vai ver que todos eles saíram da zona de conforto. Todos eles saíram da zona de conforto. Abel saiu da zona de conforto para entregar um sobrenatural diferente do que o irmão. Poderia ter feito igual o irmão, não, entregou o sobrenatural. Enoque saiu tanto da zona de conforto que não se misturou com a imundície que estava vivendo naquela época. Saiu dessa situação. Abraão saiu da zona de conforto, estava na comodidade, com a família, com os irmãos, coisa e tal. Já tinha perdido o pai, perdido um irmão, não era fácil. Quis ser supridor, o que faz? Levou Ló, porque afinal o irmão tinha morrido. Abraçou a Ló e falou, já sou velho, também não tenho filho, vou levar o Ló, pelo menos eu tenho um filho aqui, meio que filho do meu irmão. Teve que sair da zona de conforto. Nós precisamos entender que nós precisamos sair da zona de conforto para viver o sobrenatural. Precisamos ser perseverantes, ainda que venha dificuldade, ainda que venha buraco, ainda que venha cárcere, independente disso. E cárceres são situações que nós vamos colocados de vez em quando. Nós precisamos sair dessa situação. Pela fé, Abraão, quando foi colocado à prova, ele não titubeou, ele foi lá e entregou. Quantos outros fizeram a mesma coisa? Vamos lá. Porque considerou que Deus era poderoso, versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, ou seja, ele sabia que ainda que o filho morresse, Deus poderia ressuscitar ele. Poderia ressuscitar o garoto. Ele tinha certeza disso. E nós precisamos ter essa fé que ainda que venha um diagnóstico, que ainda que venha uma sentença, a última ordem, a última palavra quem dá é o Senhor. Isso quando você pega uma pessoa num estado de enfermidade, um diagnóstico, isso eu não vou nem falar muito, porque a bispa, mais exemplo que a bispa dá, é impossível. Sentença, diagnóstico, tudo isso ela teve. E dos mais adversos. Porque 2% de chance para mim é nada. Quando eu era do mundo, 2% para mim era nada. Só que eu tenho certeza que pela caminhada da bispa, ainda que fale não tem jeito nenhum, nem 2%, ela está tranquila. Ela foi lapidada. Ela foi experimentada. E pela fé, pelo posicionamento, ela alcançou o quê? A promessa.
Promessa de cura sobre a vida dela aconteceu. Por quê? Porque ela teve um posicionamento de fé. E nós precisamos ter da mesma forma. Para o quê? Para viver a nossa promessa. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José. Camarada não tinha mais possibilidade nem de ver o filho, achou que o filho tinha morrido. O Senhor vai lá, traz ele para a terra de Gósen. O tempo que teoricamente ele ficou aí longe do filho, o Senhor restituiu para ele. Ô Ezequias, tu tem mais 15 anos de vida aí, ó. Ezequias, lembra de Ezequias? Ó, tu te deu 15 anos de vida, ainda vou te dar um plus ainda, Ezequias. Você vai ter um filho que você não tinha, tá bom? Pode ser? Ô, meu, olha o que eu acabei de falar agora há pouco, presta atenção. Você está imaginando que tudo que o Senhor vai te dar é só isso aqui. Aí o Senhor vai te dar isso. Você fala, caramba, meu. Como eu fui fariseu, né? Não estava crendo na promessa nenhuma. Nem nessa que dirá na superior. Que vergonha. O camarada foi pedir para não, né, para o Senhor considerar, né, que ele tinha memorial. Aí o Senhor dá não só 15 anos de eu já mostrei isso nas escrituras e provei nas escrituras que isso aconteceu. Ou seja, que o filho veio depois desses anos que foram acrescentados para ele. Então o cara não tinha nem primogênito para assumir o reino depois dele. Tudo bem que o filho dele é só Jesus na causa, né? Foi assim, tudo que o pai fez, ele fez ao contrário. Misericórdia, Manassés. Olha que interessante o nome do filho dele, Manassés, hein? Interessantíssimo. E aí o que acontece? O Senhor deu não só tempo de vida para ele, como incluiu o filho. E aqui Jacó foi acrescentado 17 anos na terra de Gósen. A melhor terra do Egito foi dada para ele. O faraó falou para José, ó, vê qual a melhor terra que você quer colocar teu pai. E ele foi colocando a melhor terra. E ali ele viveu por 17 anos. Teve condições ainda de abençoar os netos e o que? Adotar os netos como filho. Passaram a ter direito à herança igual os outros irmãos de José. Então foi o único, cada um teve uma tribo com o seu nome. Agora José teve duas. Fala assim, a porção dobrada do Espírito. Manassés e Efraim. Fala se Deus não foi com esse camarada. Se esse camarada não era um homem de fé, se Jacó não era um homem de fé. E olha que Jacó enfrentou, hein? E olha que Jacó não teve uma vida muito lá, aquelas maravilhas no começo. Se atrapalhou, pegou o retorno, pegou o caminho, se limpou no Val de Jaboque e foi um homem de fé. Olha, e eu vou falar uma coisa para você. Se não tivesse colocado aquele pano sujo de sangue para ele, ele tinha certeza que ele ia ver o filho dele um dia. Mas aquilo realmente mexeu com Jacó. Mas Jacó viveu milagre. Homem de fé. Outro homem de fé, Moisés. E Moisés é tão lindo que a história de fé ali, que a história de fé já começa com o pai e com a mãe. Por quê? Tinham tanta fé que fizeram o quê? Quando foi que veio a história que ia matar todas as crianças, todos os meninos, eles em fé recolheram o filho, guardaram o filho por 3 meses. Poderia não só perder o menino, mas também morrer pai, mãe e toda a família. Tiveram um posicionamento de fé. Moisés, um homem de fé ao extremo. Tanto que olhou e falou, pera um pouquinho, vamos vir aqui no palácio, sabe que a minha família está lá? Eu não quero saber. E por fé saiu do Egito e foi morar nas terras de Midian. Ah, ele fugiu o quê? Ele sabia que Deus era com ele não fugiu de nada. Ele foi fazer o quê? O cumprimento da promessa sobre a vida dele. Você acha que o cara que fugia naquela época de Faraó não sabia que Faraó ia achar ele em qualquer canto e ia matar ele? Mas não, ele não fugiu. Ele foi buscar o que? A presença de Deus. Foi para a terra de Midian, foi ser lapidado, andou em fé para uma terra. Andar no deserto naquela época não era fácil. Passou 40 anos no deserto. Não quis ser chamado, inclusive, de filho dos egípcios. Falou o quê? Prefiro viver lá com o meu povo. Foi ser treinado, habilitado para ser pastor. Como que ele ia administrar toda uma nação, cuidar de tantas ovelhas humanas, se ele não sabia nem o que era isso? Foi para o deserto, o Senhor lapidou esse camarada de tal forma, e é isso que a gente não quer, essa lapidação. O cumprimento da promessa precisa de uma lapidação na nossa vida. Mas eu tenho que continuar o quê? Permanecendo na fé. Só quando chega na época da lapidação, a gente quer desistir.
Mas já falou o quê? Ah, quer saber de uma coisa? Não quero saber de povo nenhum. Já larguei minha família para trás, larga a mão e pronto, acabou. Não, foi lapidado 40 anos para aprender o que era ser pastor. E aí o Senhor falou para ele, agora você vai voltar para o Egito. Vou, não. Fala sério. Voltar para o Egito, pô, eu já saí de lá, porque o negócio lá, a chapa é quente, vou voltar para lá. Não, você vai e vai dizer que o grande eu sou está te enviando. Ah, tá. E o senhor me dá algum documento, me dá alguma coisa assinada para dizer que o grande eu sou. Chegar na frente de Ramsés e falar, ó, o grande eu sou me mandou, e aí? Eu falo, passa o chicote no lugar. O grande eu sou, tô te mandando. Ah, aí começou, né? Eu tenho dificuldade de falar, essa dificuldade de falar, tá bom, vou te mandar Arão. Que mais? Qual é o outro problema? Olha quando a gente tem uma promessa, o Senhor vai criando situações, tudo para o cumprimento da nossa promessa. Às vezes a gente aqui não presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Começa a prestar atenção, começa a andar mais antenado. O Senhor está dando sinal do que vai fazer e você está, ó, viajando na ministração. Na maionese. Fala sério. O cara botou impedimento, tá bom, então vai Arão. Qual é o teu outro problema? Ah, eu não sei cuidar de vida. Não, você aprendeu a cuidar de ovelha, é a mesma coisa. Só que a diferença é que esses aí não vão berrar, vão encher o saco. A única diferença é essa. E o camarada volta e faz o quê? Resgata todo o povo de uma situação de escravidão. Esse homem tinha fé ou não tinha fé? Porque voltar, tirar o povo de lá, passar por 10 pragas, ensinar o povo o que era fé. Aí ele não ensinou? Como não? Passar o sangue do cordeiro no batente era fé ou não? Quem teve fé, o primogênito não morreu. Você está vendo que às vezes a fé, essa situação está dependendo do nosso posicionamento de fé. Ali, cada filho de cada um primogênito estava defendendo da fé do pai de cada um deles. Porque ou o cara passava o sangue do cordeiro no batente da porta, ou o filho dele ia morrer. O povo estava sendo ensinado o que era o posicionamento de fé. Eu tenho certeza que aquele que perdeu o filho entendeu muito bem. Será que nós precisamos perder alguma coisa para entender o que é um posicionamento de fé? Quando alguém perguntar por que a mezuzá está na tua porta, você vai falar, porque aqui o sangue do cordeiro está aqui, hoje da morte não entra. Eu tenho um posicionamento de fé. Ah, mas eu não creio. Você não quer, problema é seu. Eu não dependo da sua crença para me viver, eu dependo do meu Deus. É a minha fé que vai me colocar para viver o sobrenatural, não a tua. Amém? No meio do caminho tem um monte de fariseu e querendo que você não viva nada mesmo. Agora você dá ouvido para um fariseu e não dá ouvido para o Senhor, aquele que te prometeu que é fiel e justo para cumprir. Fala sério, é triste. A Bíblia relata, pessoal, que teve até estrangeiros que tiveram posicionamento de fé, gente que nem conhecia direito o que era o Senhor, de ouvir falar. Pega a história de Raabe. Que mulher é essa? De ouvir falar. Quando os espias chegam lá, ele sabia mais do que ela. Olha, não sei se vocês sabem aqui, mas a história já chegou aqui, que vocês passaram lá o Mar Vermelho, agora passaram o Jordão, vocês estão aqui nas portas de Jericó, e nós estamos desesperados, o povo está tudo desesperado. Vocês já ganharam a batalha só do temor que o povo está aqui dentro. Uma mulher estrangeira. Às vezes quando eu ouço história, às vezes chega história nova da gente que, sabe, a pessoa que não tem nem caminhada com o Senhor, tem uns posicionamentos de fé que você fala, meu Deus, né? Você tem que olhar e se examinar e falar, meu, eu sou um fariseu, porque eu estou dentro da igreja todo dia, não consigo crer. E aí você pega um ímpio lá, pega uma palavra daqui, daí fala, meu, o cara está vivendo cada coisa, você fala, Senhor amado, é para a gente se sentir envergonhado mesmo. Pessoal, nós temos que ter entendimento onde nós estamos com o Senhor. É para sentir vergonha mesmo. Nós temos que ser servo de Deus e não fariseu dentro da igreja. Samaritano, tendo um posicionamento, vivendo o sobrenatural, justamente aquele que é excluído pelo povo tem mais fé do que o próprio judeu? Que conversa é essa? Raabe fez o quê? Meu, eu quero viver isso aí, eu sei que esse Deus de vocês existe, porque eu já vi história, eu não sei como é que ele é, mas eu quero servir a esse Deus, e ponto, acabou. E a fé dela salvou não só ela, como a família dela. Quantos posicionamentos o povo teve que parece que não fazia sentido, mas um posicionamento de fé fez toda a diferença. Dar 7 voltas nas muralhas de Jericó fazia... Que sentido? Vamos analisar carnalmente. Que sentido que faria?
Pô, Deus está querendo cansar a gente, né, meu? Porque eu vou ficar dando volta todo dia, para os camaradas me ver lá de cima da torre. Hã? Hashtag o quê? Fala sério. Ser preso. Hã? Ser preso. Ué, eu vou ser preso, né? Porque tô aqui mostrando com a bandeirinha, ó, tô aqui, tocando corneta. Só que acontece, eles estavam sem entender talvez o que estavam fazendo, mas por posicionamento de fé fizeram. E o posicionamento de fé é esse. Eu vou fazer a despeito dele, o que eu acho, eu deixo de achar. Eu vou me posicionar e pronto, acabou. Eu vou dar a volta. O senhor não mandou dar a volta? Eu vou dar a volta. O que vai acontecer não é problema, eu deixo Deus fazer. Só que nisso que eles estavam dando volta, os caras lá dentro estavam se tremendo de medo. Por quê? Olha só, sem eles entenderem o que estava acontecendo, cada volta que eles davam, o povo de lá de dentro estava desesperado, meu. O que esses caras vão fazer? O que está acontecendo? Isso um povo que estava lá dentro totalmente, ó, tranquilo, porque era para estar tranquilo. As muralhas de Jericó eram muito conhecidas como uma fortaleza. E aí, primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia, chegou no quarto dia, acho que os caras estavam desesperados lá de lá. O que esse povo está querendo fazer? E deram volta. Não importa o que o Senhor mandou você fazer, só faz aquilo que o Senhor determinou. Dá 7 voltas e pronto, e acabou. Quer saber se é fácil, se é difícil, se é impossível, se vai... Olha, eu vou falar para vocês, eu já tive que dar umas voltas uma vez, por favor. Eu fui dar umas voltas umas vezes, que eu estava contando, que fez o curso comigo na sexta-feira, eu fui dar 7 voltas e eu pedi para chover. Poxa, se eu pedi para chover, para dar 7 voltas, é porque eu estava com vergonha. Não só vergonha, primeiro era vergonha, segundo, o que era? Eu estava preocupado porque as pessoas iam falar, meu, que cara maluco é esse, dando 7 voltas num quarteirão? O primeiro dia, beleza, uma volta, no segundo dia já começa a ser suspeito. Obrigado, Deus abençoe. E aí você pega, dá a volta numa cidade pequena, opa, cidade grande o povo nem percebe, você dá 7 voltas, o povo, né, acha que é bandido. Mas na cidade pequenininha, você dá a primeira volta, no segundo dia, opa, tem uma atitude meio esquisita aqui. E no último dia, no 7º dia, dá 7 voltas, aí no 7º dia eu pedi para chover mesmo. E o Senhor, glória a Deus, mandou uma garoa lá, eu dei 7 voltas na bênção. Mas que não foi fácil, não foi fácil. Mas o que eu entendi naquele momento, e uma bispa deixou bem claro para mim, obedeça. Ponto, acabou, eu obedeci. E eu sei que ali o Senhor estava colocando um ponto final num ciclo, numa situação. Quer café, pessoal? Tá uma delícia, né? Hoje o café da bispa hoje, não é o meu. Hoje eu estava estudando. Então presta atenção qual é o nosso posicionamento. Um estrangeiro, aí você pega uma pessoa que não conhece o Senhor, tem um posicionamento que nós deveríamos ter, realmente é para a gente se sentir envergonhado. O que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo na casa do Senhor? Para inglês ver, como diz o ditado? Para os outros verem? Que modelo que eu sou para os meus filhos? Que modelo que eu sou para minha esposa, para o meu esposo? Será que eu sou exemplo realmente de uma pessoa que anda em fé? Eu vivo falando que anda em fé, e quando chega a primeira prova, olha para a mulher fala, meu, mas se eu for que andava em fé, cadê a fé? Olha o contrário, o esposo olha para a esposa, mas você não era a mulher sábia lá de Provérbios 31, cadê? Que edifica o lar? Que lar que você está edificando? O nosso aqui não é. Olha, é difícil, hein? As mulheres vivem falando que são mulheres de Provérbios 31, em oração pedindo para o Senhor para ser mulher de Provérbios 31, chega na hora de edificar o lar, cadê? Está amaldiçoando o lar, amaldiçoando o marido. O marido de Efésios 5, cadê? De uma só mulher, ama a mulher como Cristo amou a igreja, cadê? Fala muito, mas atitude de fé não tem, de posicionamento daquele que crê numa palavra. Raabe aqui tem vários outros. Você pega aqui, ó, isso sem falar, Gideão, e olha que Gideão, ainda tinha um detalhe, eu sou o menorzinho da minha casa, eu sou, né, ele começou a falar de tudo para dizer que ele não ia fazer, que ele não tinha condições. Pediu sinal, pense num cara, eu muitas vezes me vi como Gideão. Se o algodãozinho estiver molhado e o resto tudo seco, eu creio que é o Senhor está comigo. Agora, se tudo estiver molhado, ao contrário, eu creio que o Senhor está comigo. Olha, Gideão foi dando tudo quanto foi teste. Tudo quanto foi prova, ele pediu para o Senhor, e o Senhor dando prova para ele que era Deus com ele.
Será que a gente precisa ter um posicionamento igual Gideão? Será que o Senhor já não deu prova mais que o suficiente para a gente de que Ele é Deus na nossa vida, de que Ele está no controle de todas as coisas? Sabe o que acontece? Eu vou falar isso para vocês porque eu muitas vezes... Olha o Pedro está aí lá de Portugal. Pedro, bom dia com muita alegria, glória a Deus pela sua vida, saudade aí. Muitas vezes eu já me peguei várias vezes pedindo muito sinal para Deus. Sabe quando torna um cara chato? Eu fico pensando, acho que Deus olha e fala, eu sou chato, né? Pede sinal, pede sinal, pede sinal. Acho que ele olha e fala, você está pior que Gideão. Gideão pelo menos pediu 2, você está pedindo um monte. A gente é assim. Só que cada vez que a gente começa a pedir muito sinal, será que a gente está sendo esses heróis da fé aqui? Raabe pediu que sinal? Vamos lá. Nenhum. Ela não pediu sinal nenhum. Abraão, quando saiu da casa da parentela dele, pediu o que para Deus? Algum sinal? O Senhor não falou nem para onde que ele ia. Ou o Senhor falou? Não falou. Quando o Senhor prometeu um filho, falou que ia dar um filho. Quando? Vai te dar um filho. Mas e as situações que impedem tudo isso? Ele perguntou, ele começou, não. Então nós precisamos entender, Moisés saiu ali para tirar o povo, como ia tirar, não sabia. E olha que cada hora, Moisés tinha tudo para desistir no meio do caminho. Mandou uma praga, meu Deus, mas você não mandou eu falar a praga, e olha o que aconteceu. O Senhor vai lá e reverte tudo. O Senhor está me fazendo trabalhar à toa, porque cada hora que eu vou lá, o Senhor endurece o coração de Faraó. O Senhor manda eu ir lá e endurece o coração do camarada? Não vou acabar de ministrar isso aí, porque o pessoal está fazendo trabalho, né? Não tem plus. Eu não vou acabar de ministrar isso aí, eu já ia falando, ó. Então o que acontece? Presta atenção. Poxa vida, continua, né, bicho? Tá indo tão bem, né? Estou intercedendo aqui para poder soltar, né? Tava quase, hein? A intercessão da bispa foi maior, né? Que eu me lembrei. Então o que acontece, pessoal? O que eu quero que vocês entendam dessa ministração hoje? Esses heróis da fé, eles saíram e obedeceram a despeito dele. Ele depois fala que Sansão, Balaque, né? Baraque. E aí começa a falar, deixa eu ver aqui. 32, vamos lá. Ó, fala de Raabe, depois ele começa a falar aqui, ó. Baraque, Sansão, Jefité. Jefité é um homem que era até excluído. Não sei se vocês vão lembrar, ele está no livro de Juízes. Foi excluído porque ele era filho da prostituição. O pai teve esse filho com a mulher da prostituição. E ele teve outros irmãos, expulsaram ele da família, mas por fé. Inclusive esse camarada, vamos ver se eu não estou errado, ele fez uma promessa, se o Senhor desse vitória para ele entregar, a primeira coisa que chegasse lá na casa dele, quando ele abrisse a porta, ele ia entregar em oferta, e sair justamente a filha dele. É isso, né, Bispo? Ô glória. O cara entregou a filha dele, logicamente não entregou em holocausto, mas ela passou, ela pediu um tempo lá, né, ficou reservada, não se deitou com nenhum homem, passou a servir ao Senhor. Então olha, aqui os camaradas que tiveram fé e se posicionaram. Você acha que era fácil para esse camarada? Abraão teve que entregar, né, Isaac. Você acha que foi fácil para esse camarada entregar a filha dele? Um cara que até então era julgado por todo mundo como filho da prostituição. Presta atenção. Fora Davi. Davi é um homem de fé, que é um homem de fé como Davi. Guerreou, fez, aconteceu, Deus falava, ele ia. Ele não queria saber, ele só perguntava, posso ir? Pode. Vou alcançar? Vou fazer? Vai. Então acabou. Ele não queria saber se era maior ou menor. E a única vez que ele achou que podia, né, foi fazer um censo para saber quantos homens tinham, lhe custou mais de 70 mil homens. Só para vocês terem ideia, não vou lembrar agora quantos meses, mas se eu não me engano, foram 9 meses que foi o tempo para poder fazer um censo de todos os homens que tinham prontos para a guerra. Tem noção do que era? Tinha, se eu não me engano, 800 mil do povo de Israel e 500 mil de Judá. Olha só. Ou seja, 1.300 homens prontos para a guerra. Inclusive, Joiada, acho que é Joiada, que era o general dele na época, fala para ele, o Davi, mas para que vai fazer um censo, não sei o que, vai demorar um tempo. Não, e olha que ele ainda divertiu várias vezes, mas ele pediu para fazer o censo. E o que o Senhor deixou claro para ele?
Você não depende da quantidade de homens, nem de mais nem de menos, você depende de mim. E nós precisamos aprender de uma vez por todas que nós dependemos do Senhor. Não é a minha conta bancária, não é a minha situação daqui ou dali, ou de um amigo, ou de um, né, alguém que possa te... Você não depende de nada, você depende do Senhor. O Senhor é que move todas as coisas. Se o Senhor for te abençoar na situação, Ele põe um egípcio no meio do seu caminho. Não colocou um egípcio para ajudar Davi? Vai te dar o caminho certo, o caminho das pedras? Às vezes você está esperando que é um irmão seu da igreja que vai te ajudar? Não é. Você está botando toda a confiança nesse irmão da igreja. Quem é que vai te ajudar? Não é ele. O Senhor vai levantar um egípcio e vai colocar no meio do teu caminho. Nós temos vários testemunhos. A Rô está aqui. O Senhor levantou um egípcio para abençoar a vida dela. É ou não é? Sim. Talvez ela estivesse esperando que o irmão da igreja, né, falasse, poxa, Rô, eu quero equipar tudo aí para você, em nome de Jesus, nós servimos o mesmo Deus e parar de parar lá, não. E aí o Senhor levanta justamente o egípcio. Levanta o ímpio. E muitas vezes acontece que a gente não quer aceitar o ímpio na nossa vida, sabe por quê? Porque às vezes o ímpio está levantando a gente às vezes da própria família, mas que não serve ao Senhor. E quando fala ímpio, as pessoas levam para um lado totalmente pejorativo, não é só isso. Às vezes é um irmão que está dentro da tua casa, um parente, que precisa conhecer o Senhor ainda e não conheceu. Agora, através do teu posicionamento de fé, é que vai fazer com que ele viva também o sobrenatural. O teu testemunho. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a nossa vida tem que servir de testemunho para outras pessoas. Senão, de que está servindo a nossa vida? Que adianta eu estar na igreja, coisa e tal, minha vida não servir de testemunho para nada? As pessoas têm que olhar para a gente e ver homens e mulheres de fé, experimentados pelo Senhor, aqueles a quem o Senhor pode confiar. Você imagina que o Senhor pode olhar para a gente e imaginar que a gente tem que ser como Jó? Aquele a quem o Senhor pode confiar? Não que a gente possa passar pelo que Jó passou, mas que o Senhor olhe para a gente e veja como Jó. Eis aqui o meu servo, posso confiar nele. Ou como Noé, que é outro herói da fé, Noé. O cara não conhecia o que era dilúvio, não sabia o que era chover um tanto. Por fé e obediência, construiu uma arca por quase 100 anos, gente. O povo não consegue ter fé por 1 ano, permanecer na igreja por 1 ano. Tem gente que entra na igreja, fica 1 mês, 2 meses, fica 3 dias, 4 dias, cada uma história. Não consegue obedecer a Deus, sabe por quê? Porque não quer obedecer aquilo que o Senhor tem. Você acha que quanta gente tinha para falar para Noé, para com essa obra? Não chove, Noé, nunca choveu, vai chover agora, só porque você está construindo a arca? Hã? Só porque você resolveu construir a arca vai chover? Vai chover, se o Senhor mandar você construir a arca, vai chover sim. E esse homem permaneceu por 100 anos, gente. E quando desceu da arca, sabe o que ele fez? A primeira atitude que ele teve foi erguer um altar, entregar o holocausto ao Senhor, glorificar o Senhor, porque o Senhor tinha preservado a família dele. Só que o ouvir o Senhor e obedecer e ter atitude de fé, fez ele viver o sobrenatural. E o Senhor foi dando direção para ele todas as coisas. Ainda brinquei esses dias, estava ministrando sobre ele, ainda o bispo Fabão falou, pô, ele não tinha lá um quartinho lá com todas as madeiras preparadas, pessoal. Foram 100 anos, ele não tinha um serrote como tem no dia de hoje, ele não tinha uma maquita, ele não tinha uma serra elétrica, ele não tinha nada disso. Ele não era engenheiro de embarcação. Então presta atenção, qual foi o posicionamento desse homem em fé. A gente não consegue permanecer 1 ano, que dirá 100, que dirá uma vida inteira. Nós precisamos ter, se a vida dele, quando o Senhor chamou ele para construir a arca, ele tinha 500 anos. Vamos pegar aqui para trás, ele não serviço ao Senhor, o que não é verdade. Porque o Senhor tirou ele, justamente escolheu ele porque era um homem íntegro, reto, fiel, né? Meio todo aquele povo. Mas dali para frente, com 600 anos ele estava entrando na arca. Ou seja, o cara passou mais de 100 anos aí, fora depois que saiu da arca, servindo ao Senhor com excelência. Então, o que quer dizer hoje? Que para mim permanecer em fé, eu preciso servir ao Senhor com excelência, obedecer a cada diretriz. Se ele não obedecesse uma das diretrizes, a embarcação ia afundar.
Então viver a promessa que ele tinha e a salvação para toda a família dele dependia dele ouvir e obedecer a cada direção que o Senhor dava para ele. Ao longo desses 6 anos o Senhor foi dando direção para ele para fazer cada situação, cada coisa, cada madeira no seu devido lugar. As coisas não são feitas com Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus não é Deus de confusão, não é de bagunça. Deus é um Deus de propósito. Se Deus está mandando você colocar a madeira ali, você vai colocar. Se Deus está mandando você fazer, você vai fazer. Mas eu não estou vendo chuva aqui, ele não está te perguntando nada. Ele só está mandando você fazer. Coloca a madeira lá, porque vai chover. Quando o Senhor falou com Elias, que ele manda lá o seu moço olhar lá para ver se estava chovendo. Vai chover. Ah, mas eu não estou vendo nada. Volta lá, porque vai chover. Choveu ou não choveu? Ah, mas a nuvenzinha é do tamanho da mão, e daí? Agora você tem poder sobre o tamanho da nuvem, se vai chover, se não vai chover? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra hoje, e que você tenha, a partir de hoje, atitudes de homens realmente de fé, homens e mulheres de fé, que creem naquilo que o Senhor prometeu, que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos viver o sobrenatural nesses 3 meses que faltam ainda do ano. Contrariando todas as expectativas e notícias que estão passando por aí, porque eu não vivo de notícia. Eu vivo daquilo que Deus me dá, daquilo que sai do altar do Senhor. Se eu fosse viver do noticiário, eu já tinha parado de viver faz muito tempo. Aliás, lá atrás, quando Satanás falou que eu não ia viver muitas coisas. E eu já dei olé em Satanás várias vezes. E vou dar nele cada vez mais. Aquele que me prometeu é fiel e justo para cumprir, eu tenho certeza disso. Ainda que eu não veja nada, eu sei que ele vai fazer. No tempo dele, não no meu. Nosso grande problema, sabe por que desiste da promessa? Porque a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo. Você acha que Noé não queria que a arca fosse construída em 10 anos para ele ficar de boa? Agora dá para trabalhar 100 anos para ver o cumprimento da promessa. Agora, valeu a pena ou não valeu a pena? O cara salvou toda a família dele, lógico que valeu a pena. Você acha que Abraão ligou de peregrinar uma terra por tanto tempo que ele não possuiu a terra? O cara foi próspero. O cara, né, teve Isaac, que era o maior prêmio que talvez ele quisesse. Em nome de Jesus. Presbítero, pega por favor a folhinha do Bispo Fábio ali. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Poxa, falei bastante aí. Misericórdia, hein, Marcelo? Chile, Mococa, bom dia, com muita alegria. Teve algumas pessoas, Rosinelli, bom dia com muita alegria. Dona Rosélia, saudade da Dona Rosélia, tanta saudade dela. Dona Neide, bom dia com muita alegria. Sônia de Siqueira, Cida Nogueira, tá aí os que eu não tinha falado ainda. Glória a Deus pela vida de vocês. Deixa eu só ver os recados aqui. Tem alguns recadinhos aqui de algumas pessoas para orar. Vamos lá. Dona Isilda, né? A Gabizinha, Maria Luísa Alvadami e a Dudinha. Ô, Dudinha, em nome de Jesus, vai sair desse hospital. Toda a sentença vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, deixa eu ungir aqui. Na mão de Bispa Karen. Ó, esse aqui é da mão de Bispa Karen. Ué, se você não quiser ser imitador daquele que é teu sacerdote, eu se tem uma coisa que eu sempre quis ser, é imitador da Bispa Karen. É o meu espelho. Se eu não tiver ela como espelho, eu vou ter a quem, né? Eu nunca conheci ninguém que tivesse um relacionamento com Deus como ela tem. E é uma das coisas que para mim é motivo de muito orgulho. Então, se tem alguém que eu me espelho, é nela. Gosto muito do apóstolo Estevão Hernandes, né? Ele, a Bispa Sônia, alguns bispos lá. Só que é o seguinte, foi com quem eu aprendi a ser servo de Deus, foi com ela. Foi com ela que eu aprendi o que é ser verdadeiramente servo de Deus. Porque eu tinha uma imagem completamente diferente do que era ser servo de Deus. E não sabia também o que era andar pela fé. Para mim, andar pela fé, eu tinha que ver algumas coisas. E eu tive que aprender a andar sem ver algumas coisas.
E eu vivi tanto milagre ao longo da minha vida, e olha que eu não tenho 30 anos de ministério como a bispa tem, mas eu vi, e já vivi tanta coisa com o Senhor, eu glorifico a Deus. E eu no começo da minha caminhada falava, poxa vida, vai ser difícil, como eu vou caminhar uma experiência assim? Olha a bispa tem tanto testemunho, e quando eu me dei conta, sabe o que aconteceu? Eu já tinha vivido algumas coisas. Hoje quando eu olho, eu falo, olha quanta coisa que eu vivi, achei que não tinha testemunho para contar, e olha quantas coisas eu já vivi. E você vai ver da mesma forma, daqui a pouco você vai olhar e falar, olha quanta coisa que eu já vivi. É exatamente o que vai acontecer com você. Da mesma forma, tudo que a bispa viveu, guardado as devidas proporções, eu estou vivendo tantas outras. Experiências em outras áreas e por aí vai. Então, em nome de Jesus, amém? Pega o seu caderno de oração aí, quem tem. Presbítero Argentino. Tá. A Cláudia está falando que a cirurgia começou às 6 da manhã e vai até o meio-dia. Então, vamos orar em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos. Em nome de Jesus, vamos orar. Porque Deus, o sobrenatural, aquele que prometeu é fiel e justo, vai cumprir todas as promessas sobre a sua vida em nome de Jesus. Nenhuma delas vai voltar sem antes se cumprir na tua vida. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, te glorificar por esta manhã extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos com algumas pessoas hoje, Pai, hospitalizadas, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a dona Isilda, Pai, que está passando por cirurgia agora, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida dela, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Pai, em nome de Jesus. Que não sejam os médicos operando, mas seja o Senhor, Pai. Acampa os teus olhos ao redor dessa sala de cirurgia, Deus, em nome de Jesus. Que ela venha dar testemunho, Pai, da manifestação da tua glória, do teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Que ela seja curada, liberta, restaurada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma, Pai, eu te peço pela vida da Dudinha, Senhor, que está lá em Feira de Santana, Senhor. Visita ela poderosamente. Nós não aceitamos nenhuma sentença desse Covid-19, Pai, em nome de Jesus, nenhum diagnóstico, toda sentença, todo diagnóstico vai cair por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Ela é curada, Pai, em nome de Jesus. Nós profetizamos, nós liberamos cura sobre a vida dela, Senhor. Visita ela poderosamente, Senhor. Dá sinal do teu favor sobre a vida dela, que ela venha ser sinal do teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Visita todo o povo de Feira de Santana, Senhor, a cada um, Senhor. A Fatiminha também, Senhor, em nome de Jesus. Dá ânimo novo, mostra para ela, Senhor, o quanto o Senhor tem feito, o quanto o Senhor tem preservado a família dela, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, pela vida da Gabizinha, Senhor, visita ela poderosamente naquele hospital, Senhor. Ela já está no quarto, Senhor. Eu te peço, traz, Pai, a alegria de ser criança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que ela seja curada, Pai. Que tudo isso que tem ocasionado sobre a vida dela, Pai, esses ataques epiléticos, Pai, em nome de Jesus, Pai, essas convulsões, Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Ela é curada, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Entra naquele hospital agora, Pai. Toda sentença, todo diagnóstico vai cair por terra, toda oração contrária, peso de palavra, obra de macumbaria feita contra a vida dos teus servos, vai cair por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Visita a dona Maria Luísa, Senhor, que está naquele hospital, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traz fôlego de vida para ela, Deus, em nome de Jesus, Pai. Manifesta a tua glória e o teu poder sobre a vida dela, Deus. Ela estava glorificando, ela estava cantando louvores a ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Todas as vezes que ela tem acordado, ela tem te glorificado, Pai, e eu te peço em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a vida dela, dos familiares, Pai, em nome de Jesus, que ela possa estar no leito em casa, Pai, com a família, Deus, em nome de Jesus. Nós enviamos cura agora para ela, sobre a vida dela, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, pela vida da Jaque, pela vida de cada um do teu povo, Pai, que está enfermo, Pai, precisando de cura, precisando de libertação, Deus, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um, a cada um que entrou no programa hoje, Pai, que colocou um pedido diante de ti, Pai. Eu não sei qual é o pedido, mas o Senhor sabe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu envio cura, Pai, cura e restauração sobre a vida de cada um que está enfermo, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que pediram, Pai,
pelos casamentos, sejam visitados, Pai. Tira todo homem estranho, toda mulher estranha, toda obra de confusão nos lares, Pai, que tem destruído as famílias, Deus, em nome de Jesus. Os maridos que saíram de casa, Pai, traz eles de volta, Senhor, em nome de Jesus, transformados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aquele filho, Pai, que está envolvido na prostituição, no álcool, nas drogas, Pai, traz o teu filho de volta, Pai, em nome de Jesus, Pai, como filho pródigo, Pai, traz de volta para o lar, Senhor, em nome de Jesus. Ora, caia, churia, decanta, labaxúria, decanta, labás, traz mesmo, Deus, em nome de Jesus, transforma a vida de cada um, liberta o teu povo de todo tipo de vício, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, a cada pedido de porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus, a todos que estavam desempregados, traz, Pai, abre as janelas dos céus, abre uma porta de emprego, Pai, sobrenatural, o emprego dos sonhos eu profetizo sobre a vida de cada um, Pai, promoções eu profetizo sobre a vida de cada um, Deus, aqueles que são profissionais liberais, Pai, traz os contratos, traz o cliente, Deus, em nome de Jesus, Pai, visita cada empresário, a cada um que tem empresa, Senhor, oh, Pai, que estão debaixo da nossa cobertura, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho da mesma forma, sejam visitados, impactados, Pai, aonde chegar o som da minha voz, nos 4 cantos dessa terra, Senhor, que leve cura, que leve libertação, que leve restauração, Pai, em nome de Jesus, que traga renovo sobre a vida do teu povo, Deus, visita poderosamente a cada empresa, Senhor, em nome de Jesus, a cada empresário, Pai, em nome de Jesus, visita os nossos governantes, Pai, em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, Pai, no andar, no caminhar, no conduzir a nossa nação, Pai, em nome de Jesus, visita cada país, a cada cidade, Pai, em nome de Jesus, onde tem um membro teu, Pai, em nome de Jesus, Pai, aonde o teu povo tem sido perseguido, Pai, por pregar as boas novas, Pai, eu te peço em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor de cada um, Deus, em nome de Jesus, visita, Pai, poderosamente, Senhor, os valentes de Davi, Senhor, os dizimistas fiéis, propósito da restituição, propósito com Deus, Pai, visita poderosamente a cada um que tem se colocado diante da tua obra, que tem entregue oferta, coloca desprendimento no coração de entregar, Senhor, na tua obra, para que a tua obra possa avançar, Deus, em nome de Jesus, tira a miséria, o opróbrio, Pai, tira tudo aquilo que não provém de ti, visita os celeiros dos teus servos, que haja abundância, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam enviar as nações, Pai, que venha sobejar sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, chamamos à existência aquilo que não existe, traz o recurso que os teus servos têm clamado, Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada um possa honrar os seus compromissos, que haja, Pai, desconto, perdão de dívida, que seja um novo tempo, Deus, em nome de Jesus eu profetizo, regularização de nomes, Pai, o teu povo sendo, conseguindo regularizar os nomes, Pai, que estavam com restritivo, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos profetizando que será os 4 últimos meses melhores da nossa vida, eu profetizo, Pai, celeiros transbordantes, abundantes, Deus, em nome de Jesus, Pai, ainda que o teu povo não veja, Senhor, mas por fé, por perseverança, o teu povo vai viver o sobrenatural de Deus, Pai, assim como esses aqui que estão relatados na Bíblia, que viveram o sobrenatural, que nós possamos viver da mesma forma, nos posicionando em fé, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus servos, Deus, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é todo teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Glória a Deus, povo de Deus. Olha, pensa que a chapa esquentou. Nossa bispa querida, em nome de Jesus. Pessoal, glória a Deus. Quero pedir para os intercessores continuar em oração, né? Vamos continuar orando pela nossa obra, pelos nossos líderes, em nome de Jesus, para que a obra possa avançar. Nós temos ainda os compromissos da igreja, nem todos foram cumpridos ainda. Nós conseguimos aí pagar o boleto da rádio, mas ainda tem muita coisa. Amanhã é o último dia do mês, ainda temos alguns compromissos importantes da igreja. Ontem eu estava falando para vocês que as portas da igreja, tudo que a igreja tem de despesa é muito maior do que a gente imagina. A gente pensa que porque a igreja é virtual, que não tem outros compromissos. A igreja tem muitos compromissos a serem honrados, né? A gente tem internet, né? E são coisas que são despesas todos os meses, né? Nós temos água, luz, né? Telefone, a telefonia, no modo geral, equipamentos, toda a manutenção da igreja. E isso, independente da igreja ser física ou não, nós temos as despesas, né? Então, tudo isso precisa ser mantido. Então, nós precisamos honrar a casa do Senhor para que a obra possa continuar. Nós já conseguimos estar nessa casa, já foi um milagre de Deus.
Todo mundo sabe a história, é um milagre de Deus. Então, não é uma casa onde a gente paga 10 mil de aluguel para nada, não tem nada disso. Pelo contrário, nós estamos na mesma condição que nós tínhamos em outro lugar. Então, foi realmente um milagre de Deus. Mas os compromissos mensais da obra, ele continua, ele não para. Vira um mês, todo mundo sabe, quem tem filho, quem tem casa, aí é sacerdote do lar, sabe que virou um mês, a obra continua, as despesas continuam, nada parou, né? Então, em nome de Jesus, amém? Hoje nós não temos a luz da palavra, temos amanhã. Hoje nós não temos mais programação, mas eu quero convidar você a continuar pela rádio aí, em nome de Jesus. Ao meio-dia, os intercessores, nós estamos no grupo, né? E a adoração, glória a Deus, tem sido grande bênção todos os dias do meio-dia a 1. Que você esteja conosco aí, louvando e adorando ao Senhor quem puder. Amém? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus e até amanhã às 8h30 da manhã. Amém? Um grande beijo, tchau, tchau.